Olá a todos. Iniciemos esse nosso encontro mais uma vez com a prece de Francisco de Assis. Senhor, faça de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faça que eu procure mais. Consolar e ser consolado. Compreender e ser compreendido. Amar e ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja. Antes de responder se todos nós vamos para o umbral depois da morte de nosso corpo físico ou não, que é o tema do nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de perguntar-lhes se todos vocês sabem exatamente o que é o umbral. Bom, o umbral foi descrito originalmente na obra Nosso Lar, de André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Isso mesmo que vocês devem ter notado. O termo umbral não foi usado por Allan Kardec. E o livro Nosso Lar foi publicado 75 anos depois da morte de Kardec. Isso ocorre porque Allan Kardec não pôde aprofundar-se em determinados assuntos que estariam reservados para as gerações futuras. Mesmo assim, no livro O Céu e o Inferno, da codificação de Kardec, Kardec apresentou a seguinte comunicação do espírito Clare, de 1861, que eu reproduzo agora. Abre aspas. Eu posso responder, disse Clare, também a pergunta feita sobre as trevas, porque vagueei e sofri por muito tempo nesses limbos, onde tudo são gemidos e misérias. Sim, as trevas visíveis de que fala a Escritura existem, e os desgraçados, que, tendo terminado suas provas terrestres, deixam a vida ignorantes ou culpados, são mergulhados na fria região, ignorando a si mesmos e os seus destinos. Fecha aspas. Fria região, até sensação de calor e frio, eles sentem. Esse trecho mostra para onde os espíritos errantes podem ir depois de desencarnar. Só que Kardec não deu o nome de umbral. No livro Nosso Lar, André Luiz pergunta a Lísia, seu assistente enfermeiro na cidade espiritual Nosso Lar, sobre o que seria um umbral. Lísias responde, abre aspas, o umbral começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Fecha aspas. Lísias também disse o seguinte, abre aspas, imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade na Terra, esquecemos, porém, o objetivo essencial. E ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamo-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à sujidade pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado,
como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais. Fecha aspas. Portanto, o umbral é o lugar para onde vai grande parte das pessoas depois da morte aqui no planeta Terra. O umbral não é material, é uma dimensão vibracional densa, quer dizer, produzida por pensamentos ruins emitidos por encarnados e desencarnados. Sabemos que o pensamento forma telas mentais que são lançadas na atmosfera, ou seja, fluidos emitidos conforme a espécie do pensamento. Imaginem isso na escala de bilhões de pessoas encarnadas e desencarnadas, dando origem a criações no plano espiritual. Criações boas e criações ruins. Dentre as criações ruins está o umbral. O umbral começa na crosta terrestre e avança dezenas de quilômetros na atmosfera do planeta. Segundo o livro Cidade no Além, de Chico Xavier e Egorina Cunha, com participações dos espíritos Lúcio e André Luiz, o campo magnético da Terra divide-se em 7 esferas. A primeira esfera comporta um umbral grosso, uma esfera mais materializada, constituída por regiões purgatoriais mais dolorosas. A segunda esfera abriga um umbral mais ameno, onde os espíritos do bem oferecem com mais amplitude a sua ajuda e onde estão situadas as moradias. A terceira esfera, a rigor, ainda faz parte do umbral, pois, sendo de transição, abriga espíritos necessitados de reencarnação. Nela se localiza, por exemplo, a cidade Nosso Lar, num ponto situado sobre a cidade do Rio de Janeiro, na ionosfera que está entre 85 e 400 quilômetros de altitude. André Luiz nos ensina que os espíritos que estão acima podem transitar pelas esferas que estão abaixo, mas os espíritos que estão nas esferas inferiores não podem, sozinhos, passar para as esferas superiores. Quanto às demais esferas, porque falamos de 7, eu só expliquei até agora 3, o livro não se aprofundou. Apenas disse que a quarta esfera é a esfera da arte em geral, ou cultura e ciência, que a quinta esfera é de amor fraterno universal, a sexta esfera de diretrizes do planeta e a sétima esfera, a abóboda celeste. Ricardo, você poderia dar mais detalhes de como é que é umbral? Não entendi ainda bem. Ok. Segundo diversos livros já psicografados sobre o tema, temos alguns tópicos. O primeiro deles, o umbral é uma região pesada e repugnante. Ele é descrito por quem já esteve lá como sendo um ambiente depressivo, angustiante, sujo, com mau cheiro, de clima e ar pesado e sufocante. A vegetação varia de acordo com a região do umbral. Muitas vezes é constituída por pouca variedade de plantas. No umbral, nós encontramos montanhas, vales, rios, grutas, cavernas, penhascos, planícies, pântanos e todas as formas que a gente encontra na Terra. Segundo ponto, existem diversas cidades no umbral. Como os espíritos sempre se agrupam, igual a todos nós aqui na Terra, existem, por afinidade, existem inúmeras cidades habitadas por espíritos semelhantes lá no umbral. Algumas cidades se apresentam mais organizadas e limpas do que outras. Porém, todas possuem espíritos líderes, que são chamados por diversos nomes: chefes, governadores, mestres, presidentes, imperadores, reis, etc.
Terceiro ponto sobre o umbral, ou sobre o umbral. As cidades possuem construções semelhantes às que temos aqui na Terra. As maiores construções são de propriedade do chefe e de seus protegidos. E sempre existem locais grandiosos para festas e para a realização de julgamentos daqueles que lá vivem. Em cada cidade existem leis diferentes definidas pelos seus líderes. Quarto ponto, além das cidades, há os núcleos. Não constituem cidades organizadas, estes núcleos, mas se tratam de agrupamentos também de espíritos semelhantes. Os grupamentos maiores e mais conhecidos são os dos suicidas. Estes núcleos são encontrados nas regiões montanhosas, nos abismos e nos vales. Por serem espíritos perturbados, que estão nesses núcleos, eles são considerados inúteis pelos habitantes do umbral e, por isso, não são aceitos nem levados para as cidades em volta. Quinto ponto, há núcleos de drogados. Isso mesmo. Existem algumas poucas cidades de drogados de porte grande no umbral. Realizam-se lá grandes festas e são cidades movimentadas. Existem relatos psicografados sobre uma região de drogados chamada de Vale das Bonecas e de cidades como a cidade de Tongo, que é liderada por um rei. Para todo tipo de vício da carne dos encarnados, existem cidades e núcleos de viciados nesse vício. Por exemplo, existem cidades de alcoólatras, existem cidades de compulsivos sexuais. Todos os viciados desencarnados que vivem nessas cidades ou grupamentos costumam visitar o planeta Terra em bandos para sugarem as energias que para eles são prazerosas dos vivos que possuem os mesmos vícios deles. Sexto ponto. As cidades, tribos e vilarejos do umbral têm chefes, têm líderes. São espíritos inteligentes que usam sua inteligência para a prática consciente do mal. São estudiosos de magia, conhecem muito bem a natureza e adoram o poder. Eles quase sempre odeiam o bem e os bons, porque podem colocar em risco a sua posição de liderança. Esses líderes exercem seu controle a partir do medo, das mentiras, da escravidão, de regras rígidas e da violência. Porém, o seu reinado não costuma durar muito tempo, já que espíritos superiores trabalham para convencê-los sobre o mal que fazem a si mesmos ao fazerem o mal aos outros. É comum que estes chefes desapareçam inesperadamente destas cidades, por terem sido resgatados por bons samaritanos. Já vamos falar desses samaritanos em suas missões. Mas em pouco tempo, uma nova liderança costuma assumir o posto do chefe que ficou vago. Oitavo ponto. As regiões umbralinas são as que mais se parecem com a Terra. Os espíritos, por estarem ainda muito atrelados à vida material, por lhe faltarem informação e conhecimento, acabam vivendo suas vidas como se realmente estivessem vivos no corpo de carne. As necessidades básicas do corpo acabam se manifestando nesses espíritos. Eles sofrem por sentirem dores, sono, sentirem fome, sede e outros tantos desejos. No umbral, encontramos grupos de pessoas que se consideram também justiceiras e que usam outros espíritos para atingirem seus objetivos de vingança e de fazer justiça com as próprias mãos. Eles realmente capturam espíritos desorientados em hospitais, cemitérios e no próprio umbral. Os alvos são pessoas que fizeram muito mal a outras durante a vida ou em outras vidas,
e aqueles que fizeram poucos amigos, e por isso não tem quem as possa ajudar. 10º ponto importante, muito importante, os postos de socorro do umbral. Os postos de socorro do umbral se encontram espalhados por todas as regiões sombrias. Esses locais de ajuda, semelhantes a complexos hospitalares, normalmente são vinculados a colônias de nível superior. Neles encontramos espíritos missionários vindos de regiões mais elevadas que trabalham na ajuda aos espíritos que vivem nas cidades e regiões do umbral e que estão à procura de tratamento ou orientação. Quando o espírito ajudado desperta para a necessidade de melhorar, de crescer e evoluir, ele é levado para uma colônia, onde será tratado e passará seu tempo estudando e realizando tarefas úteis para o próximo. Porém, quando eles se sentem incomodados e mergulhados em sentimentos como ódio, vingança e revolta, acabam retornando para os lugares de onde saíram, retornam para o umbral. Afinal, eles continuam com o seu livre-arbítrio. Aí vem uma pergunta. Por que nós, encarnados, vamos para o umbral depois que o nosso corpo morre na Terra? São vários os motivos. Mas não são só aqueles que praticam crimes contra a vida alheia, atos de maldade e violência, que vão para o umbral. Até mesmo aquilo que consideramos na Terra como pequenas desavenças e deslizes podem ser justificativas para irmos para o umbral, em função de serem um peso na nossa consciência que nos prende a essa região. O próprio André Luiz, autor do livro Nosso Lar, de Chico, como eu já disse, conta que tinha uma vida considerada normal para os padrões da época, né? Dizem que ele foi Carlos Chagas, um médico bastante famoso. Ele era médico, tinha família, filhos, mas deixava em segundo plano a família. Além disso, não atendia aqueles que não podiam lhe pagar a consulta, nem dava apoio moral aos necessitados pelas dores da alma. Ele abusava dos vícios do álcool e do fumo. Ele morreu por causa dos abusos que praticou contra o corpo físico, o que lhe conferiu o título de suicida por parte dos outros habitantes do umbral, que o chamavam de suicida, sem ele aceitar isso. Isso o levou a viver um estado de intenso sofrimento durante 8 anos no umbral. Nessa região, todas as nossas mazelas emocionais ficam expostas e visíveis a todos os que lá se encontram, mesmo quando nós mesmos não conseguimos reconhecê-los. Ricardo, como é que o espírito que está no umbral consegue sair de lá? O espírito vai para o lugar que melhor se adapta à sua vibração espiritual, como já dissemos. Enquanto o espírito alimenta pensamentos sombrios de revolta, de vingança, de ódio, por exemplo, não tem outra. E ele se mantém ligado ao umbral. Afinal, é lá que as vibrações mentais por ele emitidas encontram afinidade e a energia similar. Quando o espírito deseja melhorar, sempre há quem o ajude. Assim, quando o espírito eleva a sua vibração, ele passa a perceber a presença de outros espíritos de planos superiores. Antes, ele não notava essa presença, porque não havia afinidade de pensamento. Mas quando ele modifica suas emanações mentais, ele para de vibrar ódio, desejo de vingança, raiva contra quem o matou, assassinou, o prejudicou, ele reconhece a sua condição e abriga pensamentos de humildade.
Nesse momento, então, o seu pedido por ajuda pode ser atendido pelos benfeitores, que conseguem ajudá-lo a alcançar um dos postos de socorro espiritual, onde ele receberá o tratamento necessário para a sua recuperação. Ricardo, quem que nos socorre quando estamos no umbral? No plano espiritual, existem vários postos de socorro que atendem no umbral. Eles são habitados por espíritos mais evoluídos que procuram socorrer aqueles que já se encontram em condições de resgate. Equipes chamadas de samaritanos, lembra que eu falei que eu ia comentar? Realizam incursões no umbral em busca de espíritos que procuram ajuda. Ao retornarem com dezenas de espíritos que mais parecem farrapos humanos, os samaritanos são recebidos pelas equipes de socorro que iniciam o trabalho de acolhimento desses espíritos necessitados, de alimentação, de limpeza e de orientação. Ao serem internados, eles podem se recuperar para serem enviados para colônias no plano mais elevado, fora ou nas fronteiras do umbral. Também é comum que espíritos cheguem às muralhas dos postos de socorro à procura de ajuda, e eles são socorridos também. O trabalho de auxílio prestado pelos socorristas é muito criterioso. Não podem ser admitidos nas colônias aqueles que querem somente enganar, mostrando assim um falso arrependimento. Bom, aí resta a pergunta. Eu nem queria ir para o umbral depois que eu morrer. Como é que eu faço? Os mensageiros da espiritualidade reforçam constantemente para que a gente não passe pelo umbral, a necessidade de, ainda na vida terrena, perdoar, não guardando mágoa e nem rancor. Além disso, não praticar atos que possam prejudicar os outros, observando as condutas morais de respeito ao próximo. Outro ponto importante, manter a todo momento a vibração elevada e a sintonia com o plano espiritual superior. A prece ajuda muito. Além disso, é aconselhável buscar sempre aprimorar o autoconhecimento. Para isso, é preciso manter constante estudo para o conhecimento mais aprofundado sobre a nossa condição de seres espirituais. Eu não estou falando aqui de estudo acadêmico das ciências humanas. Estudo ligado ao nosso desenvolvimento espiritual, à nossa espiritualização. Assim, mesmo que com tudo isso a gente vá para um umbral, eu lhes garanto que a nossa estada lá vai ser curtinha e não vai ser muito sofrido. Bom, agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês e finalizo o nosso encontro de hoje, lembrando-nos da nossa missão como bons cristãos que somos: fazer o bem sem ver a quem e amar sem nada em troca esperar. Uma boa semana para todos, com muita luz, amor e paz. Agradecemos a todos que participaram desse evangelho, encarnados e desencarnados, aos nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e nos guiaram para um bom entendimento. Que eles nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos aqui aprendidos e assim nos sentirmos a cada dia mais fortalecidos na nossa transformação diária. Que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, com a força de vontade e com a fé de cada um de nós. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade, e com muita paz vamos iniciar o momento do passe. E vamos, neste instante, elevar o nosso pensamento até o Divino Mestre Jesus.
rogando a Ele que possamos ser envolvidos numa luz de amor e paz. Que essa luz possa trazer o equilíbrio no nosso corpo físico, em todos os nossos chakras e centros de força. Que essa luz entre pelos nossos lares, limpando, queimando, transmutando, retirando toda e qualquer negatividade que possa haver. Que a luz de Deus e de Jesus tome conta de todo o planeta Terra. Que a luz de Deus e de Jesus envolva os nossos vizinhos, a todo o nosso quarteirão, a toda a nossa cidade. Que a luz de Deus e de Jesus esteja com todos os nossos governantes, para que eles façam o melhor pelo povo. Que a luz de Deus e de Jesus possa, neste instante, ir a todos os orfanatos, clínicas de dependentes químicos, clínicas de repouso. Que a luz de Deus e de Jesus chegue aos lares onde esteja havendo conflitos e desavenças. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente em todos os lares daqueles que neste instante se encontram em desespero. Que a luz de Deus e de Jesus entre por todos os quartos dos hospitais, auxiliando a todos que ali se encontrem, de acordo com a fé, o merecimento de cada um. Que a luz de Deus e de Jesus possa estar conosco durante a nossa noite de sono e que possamos receber das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a cura física, mental e espiritual. Que possamos receber também das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a fluidificação de nossas águas. Rogamos também, ó Pai, por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que não estão presentes conosco neste instante. Que eles recebam a luz de Deus e de Jesus. E por tudo quanto recebemos, só podemos agradecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, roga por nós hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor.
Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão um pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa doce e sublime imagem. E assim seja.